Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula 8, em que nós analisaremos uma redação nota máxima de acordo com a última versão do Enem. Lembrando que este é o momento de fechamento do nosso curso, totalizando 8 aulas, e a partir deste momento nós iremos avaliar tudo aquilo que nós aprendemos, desde a introdução até a conclusão do texto, passando logicamente pela argumentação e focando bastante o que o corretor avaliaria como sendo elementos fundamentais para que a nota máxima fosse atribuída. Neste momento, vocês abandonam o papel de alunos e se coloquem no papel de corretores. E vocês vão ver que isso vai fixar de forma bastante precisa tudo aquilo que vocês viram nas 7 primeiras aulas, tá? Façam essa relação, esse olhar de fora para vocês perceberem exatamente o que vocês precisarão fazer na próxima versão em que vocês forem prestar tanto este quanto outros vestibulares que também cobram a dissertação argumentativa, tá? Lembrando que se vocês tiverem interesse num curso mais longo, ou semestral ou anual, eu trabalho também com esse tipo de pacote. Basta vocês entrarem em contato com a minha equipe para vocês combinarem aquilo que vocês de fato querem e a minha equipe passar os valores dessas aulas. Lembrando que vocês precisam também treinar, além da teoria, a prática textual. E eu tenho pacotes em que eu ofereço tanto o conteúdo quanto as minhas correções de acordo com aquilo que vocês enviam para mim para correção. Tudo isso pode ser elucidado quando vocês entrarem em contato neste contato de WhatsApp que aparece aqui ou de e-mail dentro da nossa plataforma, tá bom? Para a gente dar sequência à nossa aula 8, que é a última aula destes nossos encontros, eu trago a vocês a última proposta de redação, Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. É o tema do Enem 2024. Aqui nós temos um texto bem avaliado e nós passaremos da introdução até o argumento 1, chegando ao argumento 2 e finalizando o texto na conclusão, totalizando 4 parágrafos. Aquilo que eu falei lá na primeira aula, recapitulei durante todo o nosso curso e na nossa aula 7 nós fizemos um lembrete sobre o passo a passo dos critérios de escrita. Retornando para a introdução, nós temos claramente uma redação que já inicia o seu texto com um repertório sociocultural literário, a obra O Cortiço, do nosso escritor Aloysio Azevedo, naturalista brasileiro, lá do final do século XIX. Na obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, naturalista brasileiro, são contrastadas 2 figuras emblemáticas. A Bertoleza, representante dos africanos escravizados no Brasil, e o Miranda, português, modelo caricato do colonizador. Nós já temos 2 figuras de contraste, o português e o africano. Nesse sentido, nós já temos aqui um entrave social, porque naquele momento os colonizadores escravizavam os povos africanos que foram trazidos à força para o Brasil. 2 figuras emblemáticas, mas principalmente a figura da Bertoleza resgata a herança africana brasileira, porém uma triste herança da escravização. Da ficção à realidade, olha o salto. Eu passo da obra e volto para a realidade. Tal cenário secular chega ao século XXI como dificultador da valorização da cultura dos povos africanos, visto que seus costumes foram disfarçados historicamente como formas de sobrevivência. A gente já começa a fazer o trânsito entre a contextualização e o foco argumentativo 1, que vai aparecer a partir do conectivo nesse contexto. As religiões de matriz afrodescendente encontram barreiras no que tange à livre manifestação. Vocês, corretores, quando leem esse primeiro apontamento, o que vocês esperam? Encontrar dentro do argumento 1 exemplos de religiões de matriz africana, algum repertório sociocultural que resgata essa herança e exemplos do cotidiano que demonstrem que a herança africana com foco nas religiões é uma herança ofuscada.
E aí a gente tem a força daquele que colonizou historicamente e daquele que fez parte do processo da colonização, porém de forma explorada, os negros africanos. Outro sim, a mídia é retrógrada no que concerne aos espaços de prestígio nos canais abertos. Então, ó, foco argumentativo 2. Foco argumentativo 1, herança de religiões de matriz africana. Foco argumentativo 2, como a mídia atrapalha a valorização desses povos. Nós já temos o cérebro da redação formado. O que está faltando mesmo? A tese, que é o posicionamento claro do candidato. Logo, a herança da colonização impera, tornando dificultosas tanto a crença quanto a aparição midiática de indivíduos afro-brasileiros. Então, a gente tem a herança impera, tornando dificultosas. Tem marca de insatisfação do candidato, tem criticidade, portanto, tem um ponto de vista bem definido. Rapidinho. Competência 1, por enquanto, está nota máxima. Nós não temos penalização no que concerne a desvios da norma padrão da língua portuguesa. Competência 2 já está bem avaliada a partir daqui, mas é claro que nós precisamos olhar para o texto como um todo, porque a competência 2 vai recapitular a ideia de construção do gênero, o desenvolvimento do tema e o repertório sociocultural legítimo, pertinente e produtivo. Ora, nós já temos na introdução um repertório que cumpre com todos esses conceitos. É óbvio que lugar de citação nato é a argumentação, mas é importante que a introdução já tenha também um repertório não coringa, com tudo aquilo que deve ser avaliado: legitimidade, pertinência e produtividade. Competência 3, projeto de texto. Essa introdução tem um bom projeto. Competência 4, paragrafação, nota máxima, e elementos coesivos. Também, tudo articulado da forma como se deve. Vários elementos coesivos. Esses são os principais. Mas nós temos aqueles que estão dentro dos períodos. O tal como elemento de anáfora, o visto que como locução explicativa, os seus como pronome possessivo, nós temos no que tange a outro conectivo, nós temos no que concerne a outro conectivo, nós temos também alguns que são preposições, outros que são conjunções, nós temos marcas adverbiais, tudo dentro do seu devido lugar. O parágrafo nota máxima e os elementos coesivos também. E a competência 5, nós ainda não temos a condição de avaliar, porque quando chegarmos na conclusão, nós teremos. Vamos passar. No argumento 1, que segue a mesma lógica lá de cima, lembrando que a lógica primeira era religião de matriz africana. A gente tem aqui o desenvolvimento desse apontamento. Em arguição inicial, a livre manifestação de origem africana ainda é um tabu na sociedade, a exemplo do candomblé e da umbanda. Olha só. Acerca disso, durante o Festival João Rock 2024, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, os músicos Marcelo D2 e Djonga levaram ao palco o tema Músicas de Terreiro, mas muitos internautas criticaram essa iniciativa na página oficial do evento. Se vocês, na pele de corretores, avaliassem esse repertório, vocês consideram que ele é legítimo? Sim, porque o Djonga e o Marcelo D2 não estavam na coletânea. Se alguém aqui prestou o Enem neste ano, percebeu isso. E mesmo você que não prestou, deu uma olhadinha na prova e percebeu que não estavam lá. Portanto, é legítimo. Ele é pertinente ao tema? Sim, músicas de terreiro. Resgata a ideia que está lá no tópico frasal. E ele é produtivo? Até agora sim, mas a gente vai confirmar a partir da sequência da leitura que de fato houve uma produtividade nesse repertório. Lembrando também que o fato de eu citar um festival verdadeiro da cidade de Ribeirão Preto demonstra o meu conhecimento de Brasil. É um festival conhecido no Brasil e no mundo, é um festival aqui da macro-região, não a administrativa de fato, mas Ribeirão Preto não está muito distante da cidade de São José do Rio Preto. É uma importante cidade, né, do interior paulista, economicamente falando. Então, nós temos um conhecimento de mundo do candidato. Aqui é uma citação literária nata.
Aqui é um repertório sociocultural. É o conhecimento de Brasil do candidato e de 2 cantores famosos. De fato, esses descontentamentos revelam a intolerância religiosa de grande parcela societária. Ofensas pouco lançadas a manifestações cristãs proferidas, por exemplo, por pastores ou padres, representantes, respectivamente, das igrejas evangélicas e das católicas. Enfim, o Brasil reforça o domínio do colonizador séculos depois, perpetuando os costumes europeus opressores. Competência 1, nota máxima. Competência 2 também, que a gente já avaliou, legítimo, pertinente e produtivo. Competência 3 também, porque tem um bom projeto de construção. Competência 4 também, porque tem paragrafação nota máxima com elementos coesivos. E competência 5? Ainda não, porque só a conclusão vai nos dizer isso. Bom, quando eu chego no argumento 2, lembrando que o tópico frasal tem que resgatar algo que estava lá na introdução. Outro assim, a mídia é retrógrada no que concerne aos espaços de prestígio nos canais abertos. Vamos para o argumento 2? Ademais, na mídia televisiva, são raros os espaços de poder ofertados a atores ou apresentadores pretos, com foco nos telejornais. Mídia, telejornal, tem tudo a ver. Tá, mas ele falou e não falou nada ainda. Calma, o tópico antecipa o problema. Quem vai destrinchar esse problema? É o miolo da argumentação. A exemplo disso, na emissora Rede Globo, o Jornal Hoje é apresentado por César Tralli. E o Jornal Nacional por Bonner e Renata Vasconcelos. 3 pessoas brancas. Lembra que o candidato tinha afirmado que são raros os espaços de poder ofertados a atores ou apresentadores pretos? Ele trouxe exemplo de 3 apresentadores brancos, reforçando isso que ele tinha afirmado. Professor, eu acho que isso está mais para um repertório, um conhecimento de mundo, do que propriamente uma citação. Aqui seria uma transição entre um e outro, porque nós temos fontes atribuídas, nós temos os nomes dos jornais, Jornal Nacional e Jornal Hoje, e nós temos a emissora que transmite. Mas eu disse, o Enem coloca repertório tudo no mesmo bolo. Não precisam fazer essa diferenciação. A partir dessas aparições diárias, é evidente que a baixa representação de profissionais pretos em locais de visibilidade massiva faz perdurar um estigma social contra a importância do povo africano para a formação do Brasil. Em consequência disso, crianças e adolescentes afrodescendentes não veem representados seus modos de vestir, seus penteados e seus traços físicos nos seres televisionados, acostumando-se assim com a branquitude hegemônica nas telas. Percebam, pessoal, que este parágrafo, se a gente for fazer o filtro das 5 competências, aliás, das 4, né, porque a última a gente vai esperar a conclusão, nós vamos perceber que ela tem um bom projeto, competência 3, que ela tem repertório legítimo, pertinente e produtivo, competência 2, nota máxima, que não tem desvios gramaticais aparentes, competência 1, nota máxima, tem coesão e uma boa paragrafação. A competência 4 também é nota máxima. Então, olha, normas gramaticais, repertório legítimo, pertinente e produtivo, um bom projeto e um parágrafo coeso. Tudo no seu devido lugar. O corretor leu e falou assim, até agora não tem elementos para penalizar. Vamos dar sequência, porque talvez eu encontre na competência 5. É o último suspiro do corretor, caso ele seja chatão e queira colocar ali uma competência penalizada. Chegando à conclusão, nós podemos perceber que ela tem tudo aquilo que deve ter. E claro que fica como uma revisão para a competência 5. Prestem atenção aqui. Em suma, a herança afro não é respeitada, fator prejudicial à nação brasileira. Vocês se lembram que quando nós estudamos na aula 3 os critérios da conclusão, nós tínhamos uma equação formada, retomada da tese, depois os critérios da proposta de intervenção, agente, ação, modo, efeito e detalhamento. E depois uma análise final, ou recapitulativa.
ou uma frase de efeito, né? Que seria uma forma criativa de fechar o texto. Quando a gente olha para essas duas primeiras linhas, na verdade uma e um pedacinho da segunda, nós podemos perceber que tem uma retomada do ponto de vista. A herança afro não é respeitada. Ó, um novo posicionamento. Em acordo com o posicionamento feito lá na introdução, especificamente no final dela. Vamos dar sequência. Por isso, os veículos de comunicação devem ampliar a visibilidade de profissionais pretos, por meio da contratação tanto de jornalistas âncoras, de segunda a sexta, quanto de apresentadores de programa de auditório, aos sábados e domingo, descendentes de africanos, os quais recorrerão a matérias e debates acerca dos seus verdadeiros costumes, pratos típicos, vestimentas, religiões, a fim de garantir igualdade étnica no Brasil. Eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem, mas se vocês precisassem destacar cada elemento da proposta de intervenção, vocês conseguiriam? Eu espero que sim, porque falamos massivamente sobre isso. Mas eu vou dar uma ajudinha. Pensem sozinhos, reparem deste ponto final até este, quais são os critérios da proposta de intervenção, com os 5 elementos. Eu já vou ajudar com o primeiro. Os veículos de comunicação. Esses termos formam o agente que eu escolhi. Os veículos de comunicação. Lembrando que o tópico argumentativo 1 eram as religiões de matrizes africanas. E o tópico argumentativo 2 era o fato de a mídia não contratar pessoas pretas para serem representadas de forma precisa e de forma adequada. Então nós temos uma proposta de intervenção que até agora já está articulada a um dos argumentos. Ela tende a ser nota máxima, mas nós só achamos o agente. Todo agente pratica uma ação. A ação é evidenciada por aquela locução verbal. Tem de ter sempre um núcleo verbal, que demonstre claramente uma ação. Os veículos de comunicação, agente, devem ampliar a visibilidade de profissionais pretos. Eu tenho um núcleo verbal, eu tenho uma ação válida. Vírgula. Por meio da contratação tanto de jornalistas âncoras quanto de apresentadores de programas de auditório. Olha a estrutura por meio de. Quando nós falamos sobre a conclusão na aula 3 e recapitulamos isso na aula 7, com os 5 elementos avaliativos da redação Enem, nós falamos sobre os riscos de vocês colocarem verbos no gerúndio para indicarem tanto o modo ou meio quanto o efeito. Aqui nós temos uma candidata que faz exatamente aquilo que a banca espera. Por meio de. Por meio de. É o modo ou meio de prática dessa ação. Nós já temos agente, ação e modo. Estão faltando 2, o efeito e o detalhamento. Vírgula. Os quais recorrerão a matérias e debates acerca dos seus verdadeiros costumes, pratos típicos, vestimentas, religiões. Vocês se lembram que o detalhamento é um elemento extra, ele amplia um dos elementos da proposta de intervenção? Quando a candidata disse, por meio da contratação, tanto de jornalistas quanto de apresentadores de programa de auditório, ela foi lá e ampliou. O corretor vai falar assim, tá, mas o que esses jornalistas ou apresentadores podem ajudar na representatividade dos negros na mídia? Tá bom, eu vou te dizer, eu vou dar um detalhe, eu vou aprofundar um pouco mais. Os quais recorrerão a matérias e debates acerca dos seus verdadeiros costumes, pratos típicos, vestimentas e religiões. Ao ser específica quanto ao modo meio, ela tem um detalhamento do modo meio. Então a candidata já tem agente, ação, modo e detalhamento do modo. Estamos apenas buscando o efeito. Vamos encontrar. Vírgula. A fim de garantir igualdade étnica no Brasil. A fim de. Olha só um detalhe. Se o candidato tivesse esquecido de colocar o a fim de, que é uma locução que indica efeito, sabe o que ela iria fazer? Ela iria fazer assim, ó, garantindo igualdade étnica no Brasil.
Garantindo, verbo no gerúndio. Tá, aí o corretor vai falar assim, será que esse garantindo está de acordo com o detalhamento? Será que esse garantindo, ele tem a ver com a ação? Será que é um detalhamento da ação? Não. A fim de garantir. Quando eu tenho uma locução que indica efeito, finalidade, conclusão, eu tenho o efeito da proposta de intervenção. Portanto, agente, ação, modo, detalhamento do modo e efeito. Conclusão, nota máxima. Nós já temos, então, critérios suficientes para nós avaliarmos a competência 5 também como sendo nota máxima. Tem projeto, competência 3. Tem elementos de coesão adequados, competência 4. Tem paragrafação adequada, competência 4. Nós temos aqui uma conclusão que se configura como gênero dissertativo, né? No caso, o tipo dissertativo argumentativo e o gênero dissertação de vestibular Enem. Nesse caso, a competência 2 também é nota máxima, avaliando essa conclusão. E a competência 1, normas gramaticais. Aparentemente, nenhum desvio grosseiro que faça o candidato ser penalizado. Nesse caso, então, a conclusão complementa essa nota 1000, trazendo a nota máxima à candidata. Desse modo, os mirandas da atualidade não mais destilarão suas imposições culturais e a representatividade ganhará novos traços para além da europeia branca. Aqui a gente tem a tal da frase de efeito. Professor, então você tinha dito durante o curso todo que a frase de efeito resgata de forma criativa algum repertório que o candidato trouxe. Então, por exemplo, se ele citou um filme, se ele citou uma série, um livro, ele pega essa personagem citada e traz para fechar. É a cereja do bolo dessa redação. Ele finaliza de forma criativa, retomando algo que ele mesmo disse ao longo do seu texto. Foi exatamente isso que a candidata fez. Quem é esse Miranda da atualidade? É o Miranda do século XIX. É a personagem do Aloysio Azevedo na obra O Cortiço. Lembrem-se que o Miranda representava a figura do opressor e a Bertoleza do oprimido. Vamos ver se tem lógica? Os Mirandas da atualidade não mais destilarão suas imposições culturais, seu ódio, e a representatividade ganhará novos traços para além da europeia branca. O europeu como colonizador que escravizou os trazidos pelos navios, e aí a gente tem esses Mirandas não mais destilando seus ódios em cima dos seres oprimidos da contemporaneidade. Nós temos então uma frase de efeito também nota máxima. Beleza, pessoal? Com isso, nós encerramos o nosso curso Enem. Reafirmo a necessidade de vocês treinarem teoria e treinarem prática. E caso precisem do meu curso anual, entrem em contato. Aqui na nossa plataforma nós temos o e-mail e o celular com o número de WhatsApp para vocês entrarem em contato com a minha equipe e solicitarem os pacotes que eu ofereço, incluindo as correções. Vocês vão ver que o treino será ainda mais efetivo. Vocês vão pegar tudo que aprenderam sobre uma redação nota máxima modelo Enem e colocarão isso no papel, praticando ao longo de todo o ano, para que quando chegarem no vestibular real, vocês tenham uma boa avaliação. Eu espero que todos aqui tenham 900+, que é sempre o foco de todos os candidatos na hora de prestar o Enem. Tá bom? Eu agradeço a paciência de todos vocês. Hashtag até logo e contem comigo para o que vocês precisarem. Muito obrigado pela aquisição desse pacote Enem. Eu fiquei muito feliz em me manter aqui, sempre muito falante, como eu gosto de ser, com vocês, telespectadores que estão aí, independentemente do lugar do Brasil ou do mundo, treinando um pouquinho mais para o nosso maior vestibular em questão de abrangência, o vestibular Enem. Até logo, pessoal. Muito obrigado.